Hoje nós teremos nossa terceira aula de morfologia. Hoje nós vamos tratar de processo de formação de palavra. Bem, basicamente vai ser aquele processo em que a adição de afixos ou a modificação da raiz, né, da radical, aliás, vai resultar em uma nova palavra, né? Seja na mudança de classe gramatical, seja na mudança de significado. Então, basicamente, a mudança, a forma mais fácil de compreender isso vai ser quando você tiver algum tipo de mudança, seja por acréscimo, seja por modificação, que não seja uma flexão. Acho que é a forma mais fácil de entender a diferença. E a flexão eu relembro, né? No caso dos nomes, pessoa, número e grau. No caso dos verbos, pessoa, número, tempo e modo. Okay? Então, antes de tudo, vamos fazer uma diferenciação aqui, que isso é uma coisa que com frequência cai nas provas. Palavras simples derivadas, primitivas derivadas, simples e compostas. As primitivas são as palavras que não têm nenhum sufixo acrescido a elas são apenas o radical, mas ali, possivelmente ou não, a vogal temática. Então, luz, por exemplo, a palavra que não deriva de nada, pedra, árvore. Mas quando eu tenho o acréscimo de algum sufixo, eu já vou ter aí uma palavra derivada, né? Então, arvorezinha, se tiver pedregulho, no lugar de muro, muralha, né? Então, a palavra que decorre de alguma outra, necessariamente é uma palavra derivada. No caso das palavras simples, são aquelas que não só têm um radical. Então, pedra, luz, é uma palavra simples. Ou mesmo se for uma palavra derivada, ela pode ser simples, né? Ela vai ter só um radical. Então, arvorezinha ainda assim é uma palavra simples. E uma palavra composta vai ser aquela que você vai ter um acréscimo no radical. Então, você vai ter guarda-roupa. Perceba que são dois radicais diferentes que estão juntos. E guardar, né? Guarda, o primeiro radical, e o segundo, roupa, né? Então, são dois radicais que estão unidos numa única palavra. Então, é uma palavra composta, necessariamente. Beija-flor também é um exemplo disso. Bom, então vamos tratar agora especificamente da derivação. Derivação ela acontece de diferentes formas, né? Então, a primeira forma que eu trataria é a por sufixação, que é quando a gente acrescenta um sufixo ao radical, né? Então, um sufixo que não seja de flexão. Isso é importante. Então, beleza, por exemplo, eu pego o radical de belo, e acrescento o esa, transformo no substantivo. Então, eu tenho aí uma derivação por sufixação. Eu vou ter também a derivação por prefixação, que é quando adiciono um prefixo, obviamente, no caso de infeliz, né? E essas são as mais comuns. E agora a gente vai tratar daquelas que são menos comuns, vocês podem ter mais dificuldade, né? Então, a derivação parasintética, que ela é até bastante comum assim em português, que é quando eu acrescento ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Mas o importante é que só é parasintética se eu só tiver essa palavra com o acréscimo dos dois, do prefixo e sufixo. Se eu tiver a palavra acrescida sem o prefixo, então já não é parasintética. Então vamos pensar em infelicidade. Eu tenho aí o prefixo in e tenho o sufixo idade, né? Idade, no caso. O i seria uma vogal de ligação. Bom, eu tenho felicidade sem um in, então não é uma derivação parasintética. Eu tenho primeiro o acréscimo do sufixo, depois o acréscimo do prefixo, né? Diferente de empobrecer. Eu não tenho empobrecer e não tenho empobre. Eu só tenho empobrecer, enricar, adocicar. Perceba que eu tenho necessariamente a palavra apenas através do acréscimo do prefixo e do sufixo. Então isso é derivação parasintética. A outra forma de derivação, que essa também é menos comum, é a derivação chamada regressiva, que é quando você vai ter a substituição de uma terminação verbal de infinitivo por uma terminação de substantivo, que são aquelas palavras vogais temáticas, né? Então, as vogais A,
e o. No caso, eu retiro a terminação AR, né, de acabar, a terminação é R, né, do comer, e R de dormir, substituo por essas vogais. Então, eu tenho a derivação regressiva. Então, os exemplos: castigar, castigo, né? Eu tenho falar, fala. Então, toda vez que eu derivar de um verbo um substantivo dessa forma, eu vou ter derivação regressiva. E ela é menos comum porque, em geral, a gente transforma nomes em verbos e não o contrário, não verbos em nome, né? Então, caçar, caça, né? A outra forma, que essa aí também é relativamente menos comum, é a derivação imprópria, que é quando eu transformo uma palavra de uma classe em outra, estendendo seu significado. Então, um exemplo que a gente usa bastante é: ele fala alto. Alto é um adjetivo, né? Alto ou baixo. Ele é alto, ele é baixo. Mas aí eu estendo o significado de alto para o volume com que a pessoa fala. Então, eu transformo um adjetivo em advérbio, que é o modo, né? Ele fala alto, ele fala desse modo alto. E vai ficar mais evidente a diferença quando a gente tratar das classes de palavras, mas por hora acho que dá para perceber a diferença. Ou então, que é o mais comum, quando eu pego um verbo e eu mantendo ele daquela forma, sem eu recorrer à derivação regressiva, eu transformo em substantivo. Então, se eu disser o andar dele é bonito, que é bastante poético, né? Não é tão comum na fala cotidiana. Eu acho que o único exemplo é quando a gente fala o comer dele, eu acho que vem daí. Em geral, a gente só usa em textos mais cultos, né? Mas é uma forma que existe, né? O amar é uma coisa bonita, o viver é uma coisa terrível, é uma coisa perigosa. Então, sempre que a gente fizer essa alteração de classe, a gente vai ter uma derivação imprópria, né? Então, essas são basicamente as formas de derivação que nós temos. Aí a gente vai ter um outro processo, que é o chamado processo de composição, que é quando eu adiciono um radical, outro radical, transforma uma palavra composta. Bom, nós temos duas formas de fazer composição. A primeira é por justaposição e a segunda é por aglutinação. Qual é a diferença? No caso da justaposição, eu apenas coloco as duas raízes, as duas radicais, sem nenhuma mudança na estrutura das palavras, né? É mais falar de palavra, não tanto radical, não é falar de palavra. Eu coloco duas palavras em sequência sem ter uma alteração nelas. Então, a gente pega, por exemplo, passatempo. Passa com tempo, e aí eu tenho passatempo. Ok? Não tem nenhuma alteração na estrutura. Guarda, roupa. Guarda, chuva. Eu uno duas palavras sem nenhuma alteração. Mas eu posso uni-las com alguma alteração, nem que seja mínima. Então, aguardente, eu teria água ardente, mas aí eu suprimo uma das vogais A e fica aguardente, né? Ou mesmo, por exemplo, se a gente for falar de dedos rosas, dedo rosa, né? Enfim, se eu tiver filho de algo, fidalgo, né? Perceba que eu tenho redução de vários elementos. Então, plano alto, planalto, são formas por aglutinação. Sempre que você conseguir identificar duas raízes e elas tiverem uma mudança em sua estrutura, vai ser uma derivação por aglutinação, não por justaposição. A outra forma de formação de palavras vai ser a por redução, que é quando a parte da palavra passa a valer pelo todo. Então, vamos pensar em fotografia. Eu posso falar foto sem nenhum prejuízo, né? Cine em vez de cinema, Insta em vez de Instagram, por exemplo. Então, sempre que eu tiver uma parte da palavra que valha pelo todo, e por vezes o todo é até esquecido, né? No caso de pneumático, pneu, eu tenho um processo de formação de palavra por redução. Outro processo é o hibridismo, que é bastante comum no português, que é quando a gente pega uma palavra de outra língua e acrescenta um sufixo ou mesmo outra palavra de outra língua. Então, no caso de sambódromo, eu tenho samba, que é de origem africana, né? Do Quimbundo especificamente,
e eu tenho o sufixo dromo, que é grego, né? Então eu teria o sambódromo por meio do processo de hibridismo. Mas a gente tem outras formas que são bem mais comuns na nossa fala, que são quando a gente pega termos em inglês e coloca como se fosse um verbo português, né? Então, eu tenho delete, deletar, né? Eu tenho tweet, tweetar. Então, esses são processos em que eu coloco uma palavra de origem com uma forma gramatical ou mesmo outra palavra de outra origem, e eu tenho um processo de hibridismo a partir disso, né? Então, vocês vão ver muitas vezes, por exemplo, no caso de fobia, que é um radical grego. Muitas vezes a gente coloca fobia com palavras que não são gregas, né? Então, se eu quero falar de ódio ou de problema com o similar, né, eu vou falar de homofobia, né? A relação entre pessoas do mesmo sexo, homofobia. Eu tenho que recorrer a um radical grego ser correspondente. Ódio ao que é externo, ao que vem estrangeiro. Xenofobia, né? Xeno também é um radical grego. Mas eu posso fazer, por exemplo, brancofobia, né? Que seria ódio contra brancos. As pessoas falam brincando, evidentemente. E branco definitivamente não é uma palavra de origem grega. Então eu estou misturando aí uma palavra de origem do português com uma raiz de origem grega. Então tem aí um processo por hibridismo. Não é tão incomum. Se você for ver na gramática, tem muitos exemplos incomuns, mas ainda hoje a gente usa bastante, né? É porque, em geral, a gramática tem problema de aceitar esses empréstimos linguísticos que a gente faz do inglês, né? Eles tendem a ser mais conservadores nesse sentido. Mas é bom que vocês entendam também que são processos que existem, não são inexistentes. E, por último, um processo que também é menos comum é onomatopeia, que é discutível se trata também de processo de formação de palavra, mas já é aceito como tal. Esse processo, ele é quando a gente tenta imitar um som e forma uma palavra, que tenta aproximar ao máximo, né? Então, por exemplo, miar, eu pego a forma como a gente supõe que o gato reproduz o som, vocaliza, né? Então, miau, e eu faço um verbo a partir disso, dessa onomatopeia, miar, né? Tic-taquear do relógio, tic-tac do relógio também. Até mesmo o uivo, né? Uivar, eu tento reproduzir com o som da minha língua um som que o animal faz, ou que um outro objeto faça, né? Então, esses são os processos de formação de palavra que nós temos na língua portuguesa e na gramática normativa, certo? Então, na próxima aula, a gente vai tratar de classes de palavras. E a gente vai ter umas 2 aulazinhas sobre isso e a gente encerra a morfologia, certo? Muito obrigado.